Olá pessoal, estamos de volta e dessa vez vamos resolver o exercício número 26. Então vamos ao enunciado. O enunciado diz o seguinte: escreva um algoritmo que leia dois números inteiros e compare-os, mostrando na tela uma das mensagens abaixo. O primeiro valor é maior, o segundo valor é maior e não existe valor maior, os dois são iguais. Então vamos à tela do Visualg. Eu vou começar renomeando o algoritmo para algoritmo 026. A função dele vai ser detectar número maior. Autor sou eu, Iago Franklin. Seção de declaração não vamos usar. Vamos ao início do algoritmo. Eu vou começar perguntando ao usuário quais são os números que ele quer comparar. Então eu vou utilizar o escreva e vou colocar aqui: digite o primeiro número. E eu vou armazenar isso dentro de N1, de número 1. E agora eu vou basicamente copiar isso aqui para o segundo. Então, digite o segundo número e vou armazenar dentro de N2. Após isso, esses exercícios, a partir do 26, eles começam a utilizar condições compostas, ou seja, você usa mais de um se para determinar a resposta. Então, nós vamos começar aqui da seguinte forma: se condição então, se essa condição ela for verdadeira, você vai executar o código 1. Se não, vai ter um outro se aqui dentro com uma outra condição. Então, você vai executar o código 2. Depois disso, vai ter um outro se não, se outra condição, então. Se essa condição for verdadeira, você vai executar o código 3. E aqui o fim C também, e aqui o fim C. Esse fim C é desse se, esse fim C é desse se, e esse fim C é desse se. Então tudo certo. E quais são essas condições? A gente tem pelo menos 3. A primeira é se o N1 for maior que o N2. Nesse caso, eu quero que ele escreva uma mensagem dizendo que N1 é maior do que N2. Então eu vou colocar o escreva. O primeiro valor é maior do que o segundo. Então, se essa condição for respeitada, ele vai executar esse código. Eu vou copiar isso aqui agora. E o outro caso, se N1 for menor do que N2, eu quero que ele execute um código diferente. Escreva o segundo valor é maior do que o primeiro. E esse terceiro aqui é caso N1 seja igual a N2. Nessa condição, eu vou escreva não existe valor maior. Os dois são iguais. Em todos eles eu vou colocar escreva L, para ele escrever e saltar uma linha. Então, recapitulando. Se N1 for maior do que N2, ele vai executar esse código dizendo que o primeiro valor é maior do que o segundo valor. Caso contrário, N1 seja menor do que N2, ele vai executar esse valor. O segundo valor é maior do que o primeiro. Se não, se o N1 for igual a N2, ele vai executar esse código falando que os dois são iguais. Eu não precisaria nem especificar isso não, tá? Eu poderia colocar só se não e escrever esse código. Porque se N1 não for maior do que N2, nem N2 não for maior do que N1, já automaticamente fica implícito que N1 e N2 são iguais. Portanto, eu poderia emitir esse resultado. Mas eu estou deixando assim para ficar mais didático. Então, tá tudo certo, nosso código, só precisamos declarar as nossas variáveis e todas elas serão do tipo real. N1 e N2 do tipo real. Então está tudo ok, pressionamos F9, digite o primeiro valor, 5. Perceba que 5 já caiu aqui na minha variável N1. E agora eu vou colocar 6. Portanto, a resposta que deve aparecer é essa segunda.
o segundo valor é maior do que o primeiro. Pressionando o Enter, tá lá, o segundo valor é maior do que o primeiro. Vamos testar com outro número, 10 e 8. Então deve aparecer essa mensagem, o primeiro valor é maior do que o segundo. Tá lá, o primeiro valor é maior do que o segundo. E agora, quando eles são iguais, vamos colocar 100 e 100. Tá lá, não existe o valor maior, os dois são iguais. Então está tudo certo com o nosso algoritmo. Te vejo no próximo exercício.